Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Clube 459. Trazer um pouquinho aqui, que tava caçando um sinal aqui para vocês. Sejam bem-vindos aí. Passam todos um excepcional dia. O que eu mais amo é ver os comentários. Os comentários são os melhores. Te convidar todos os dias a participar aqui, 459 da manhã, horário de Brasília, para prosperar. Tomou um susto aí, né? Então já acorda aí. Já chega dando aquele bom dia especial, repleto de emoji e figurinha. Hoje é mais um dia que você tem, mais uma oportunidade nesse sábado de fazer diferença. O que você decidiu fazer nesse sábado? Deixa eu ver se aqui fica melhor assim o sinal. Aí. Aqui, ó. Hoje é nosso dia especial, né? Poucas pessoas acordam nesse dia. Vou tirar esse casaco aqui, peraí. Agora sim. Bora lá para nossa leitura de hoje, então. Pega aí a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura de hoje. Quero ver o pessoal que tava falando que eu tava dormindo aí. Cadê? Foram dormir já? Tá offline só aí no Brasil. E aqui então, amigo, olha só isso aqui. Olha isso aqui. Aqui ele nem deu as caras hoje. Nésio Monteiro tá aqui já. Ó, o André Felipe tá aí. André Felipe, aguenta aí, amigo, fica aí. Eu já vou te responder essa pergunta aí. André Felipe, você acabou de fazer, ó. Aguenta aí, André Felipe. A gente vai te responder já. Deixa eu mostrar aqui o Nésio Monteiro aqui, ó. Dá um oi aqui, o pessoal tá perguntando de E você. aí, turminha? Como que vocês estão aí? Bora. Chegamos na terra aqui, amigo. Na terra de Portugal. Aqui que horas é em Portugal? 5h15 da manhã. 5h15 da manhã. Ah, o 5h15 é no Brasil. Esse é o horário do Brasil. Então tá errado aqui o horário. Libera um código aí, esse povo aí. Amigos, vou falar um negócio pra vocês. Estamos aqui, primeira vez na Europa, pra ter uma experiência nova. Viemos pra buscar novas experiências e poder conectar com essa galera, fazer esse movimento. Nós entendemos que é tempo de expandir a mensagem. Você que acordou agora e tá aqui nessa live, é porque você tá com isso no seu coração, de expandir essa mentalidade, de expandir a mensagem que tá queimando no seu coração. Você tá aqui para aprender. Eu lembro que quando eu busquei essa transformação, o 459 foi um agente transformador gigantesco na minha vida. Por várias vezes eu falava assim, cara, 4h59 da manhã. Mas depois que você começa a acordar, começa a ativar, começa a colocar pressão no sol, começa a fazer as coisas acontecer, você fala assim, ei, peraí, não tem como, meu estilo de vida agora é esse. Meu estilo de vida é esse. É colocar pressão, é fazer coisas novas, e talvez seja por isso que nós... Talvez não, foi por isso que nós crescemos tanto. Nós crescemos tanto porque decidimos, de fato, mudar totalmente a rota da nossa vida para aquilo que nós acreditávamos que era o agente de transformação, dia após dia. E você precisa entender que às vezes você tá aí acordando 459 e talvez só precisa desconstruir algumas coisas para que você possa construir coisas novas. Entende um negócio? O processo de desconstrução, eu lembro lá no início que o processo de desconstrução, ele, às vezes você não percebe um crescimento tão grande e acelerado, mas depois que você desconstrói e que você começa a construir, você começa a ver nítido. Então, entenda a sua fase e só não para. Não para de crescer, não para de aprender, não para de colocar em prática. Se existe uma grande diferença
das pessoas que dão resultado para as pessoas que não dão é a atitude de desenvolver, de fazer, de colocar em prática. Então você que está nessa batalha, nessa luta, nessa transformação, se você que está nesses dias acordando 4h59, não saia daqui sem colocar em prática, sem ter tarefas práticas. Às vezes você ouve algo e você fala, cara, como isso mexeu comigo? Isso foi no meu íntimo. Isso foi dentro do... Nossa, isso aqui mexeu comigo, virou uma chave na minha cabeça. Mas não adianta só virar a chave. Além da chave virada, você precisa ter uma atitude. Você precisa colocar uma tarefa para que você desenvolva. Todos os locais que eu vou, todos os ambientes que eu vou, que eu começo a aprender coisa nova, a minha cabeça automaticamente já converte para tarefa. Para quê, Nésio? Para que eu possa desenvolver, para que eu possa crescer e para que eu possa gerar esse resultado. Porque sem a tarefa eu não consigo gerar resultado. Por muitas vezes você precisa entender que o seu cérebro ele sempre vai trabalhar no automático e ele não quer gastar energia. Então, como ele não quer gastar energia, o que ele faz? Ele começa a ficar no modo automático. Eu aprendi, nossa, foi massa. Eu sempre falo isso muito em evento, principalmente no churrasco de negócio que a gente faz, eu e o Thiago, justamente por isso, as pessoas saírem dali com uma tarefa específica. Então, é por isso que dão tão resultado, é por isso que gera tanto negócio, é por isso que faz. Por quê? Porque você tira o seu cérebro do automático e fala o seguinte, ei, eu vou fazer algo diferente aqui, mas eu vou listar aqui as minhas tarefas. Todos os eventos que nós vamos, tudo que a gente faz, eu fui recentemente agora, uma semana atrás, em um evento de inteligência artificial e a gente desenvolvendo alguns modelos de negócio novos. E eu fui no treinamento e eu vi muita gente falando assim, nossa, que doido isso, como pode isso, que uau! E as pessoas ficaram doidas com todo aquele conhecimento, mas não traduziram aquilo para nada. Tinha uma pessoa junto comigo que ela saiu de lá só com as coisas na cabeça e não traduziu aquilo para um papel. Eu falei, meu irmão, como você vai fazer para que isso gere algum resultado na sua vida? Ele falou assim, eu vou fazer isso. Eu falei, não vai, sabe por quê? Porque não colocou data, porque não colocou tarefa. E aí eu mostrei meu caderninho para ele lá com 32 tarefas a serem executadas. Eu olhava, assim que ele falava sobre algo, eu falava, poxa, isso eu vou testar. Poxa, isso aqui eu já vi onde eu vou usar, eu vou colocar nisso. E eu colocava fazer isso até tal data, começar esse negócio até tal data, conectar essa pessoa com essa até tal data. E eu me desenvolvi uma tarefa e é por isso que eu já saí de lá com aquilo me trazendo retorno. Porque senão você vive a vida sempre no automático e não consegue romper. Você não consegue ver rompimento. Mas quando você converte tudo em tarefa para ser executada, você vai começar a ver um resultado muito mais rápido. Por quê, né? Porque o primeiro passo para a mudança é você trazer a consciência. Quando eu trago a consciência de algo, que eu preciso mudar, eu já falo o seguinte, ei, peraí, eu já entendo que eu preciso mudar isso. Aí você vai para a atitude. Muita gente entende que precisa mudar e não muda, entende? Muita gente aprende algo, mas não faz. Por exemplo, quem de vocês aí sabia que existia a tal da escassez? Antes de conhecer o ecossistema, antes de conhecer o Pablo, antes de conhecer eu, o Thiago, quantos de vocês sabiam? Coloca aqui para mim nos comentários, olha só para você ter uma noção. Eu, Nésio, não sabia o que era escassez, não sabia o que era necessidade de aprovação, não sabia o que era governar sobre as minhas emoções. Olha o tanto de gente aí, eu não sabia. O que acontece? Como ia mudar isso na minha vida? Se eu não sei, eu não tenho consciência, eu não consigo gerar mudança. Eu só vou gerar mudança daquilo que eu trago conhecimento e falei, eu preciso mudar. Muita gente não tem esse conhecimento, é por isso que a gente fala tanto sobre o transbordo. Porque olha o tanto de gente falando que eu não sabia. Se você ensinasse só isso para alguém, você já mudaria a vida de uma pessoa. Você fala assim, cara,
Às vezes você tá aí se sentindo talvez incapaz, falar, mas eu não sei o que eu vou ensinar, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei. Traz a consciência daquilo que você já trouxe a consciência. Só isso vai gerar uma transformação gigantesca na vida de outras pessoas. Por quê? Porque você não tem que ir lá e fazer pela pessoa, você só precisa mostrar para ela, ó, existe essa mudança aqui para ser feita. Você precisa mudar nisso. Existe isso aqui, ó, que é o que trava a prosperidade na sua vida. E quem vai decidir mudar ou não é a pessoa. Mas você é um agente de trazer a consciência, é um agente de transformação. Então quando você entende isso, você fala assim, ei, peraí, eu vou todos os dias transbordar. Eu vou todos os dias ensinar, eu vou todos os dias colocar aquilo que está no meu coração, aquilo que eu estou vivenciando, aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou todos os dias crescendo, aquilo que eu estou todos os dias buscando de experiência, eu vou compartilhar com outras pessoas. Para quê? Para que eu possa vivenciar isso e eu possa ajudar outras pessoas a vivenciarem também. Como eu sou grato por alguém ter decidido entrar nesse nível de transbordo, e hoje eu vivencio o que eu vivencio graças a isso, a trazer esse nível de consciência e gerar a mudança. Então você que está aqui, você em todos os momentos, agora que você gerou a consciência disso, não aceite sair de uma live sequer sem tarefa, não aceite sair de um treinamento sem tarefa, não aceite sair de qualquer evento, de qualquer experiência que você faça sem uma tarefa. Quando você treina o seu cérebro para isso, você vira uma máquina de resultado. Uma máquina de resultado. Você começa a ter um empilhamento de resultados que você olha e fala o seguinte: há um mês atrás você não consegue nem compreender o tamanho do seu crescimento que você tem mês após mês, o tanto de resultado que vem quando você converte para ser um fazedor de tarefa. Então você que está aqui hoje, começa a desenvolver isso, começa a treinar isso é treinável, tá? Você começa a desenvolver, começa a treinar, até que chega um momento que fica de forma automática. Aí você começa a desenvolver isso. Combinado? A turminha tá em peso aí. Bora pra cima. Vou passar pro Thiagão aqui. Foi bom demais compartilhar com vocês aí, turma. Explodiu a cabeça aí, povo. Toma essa já. 5h26 da manhã aí pra explodir a cabeça. Não adianta. Não adianta você sofrer de algo chamado obesidade mental. Muitos de vocês têm estudado e não ter feito nada com isso. Lembra que o resultado ele vai acontecer no fruto das suas ações e decisões. Tem uma coisa chamada síndrome do excesso de possibilidade. É quando você começa a ter tantas possibilidades que você não consegue escolher nenhuma. Você tem tantas habilidades, tanto conhecimento, que não consegue fazer nenhuma escolha. Foi feito um teste e mostrado que, por exemplo, quando você entra no supermercado que tem muitas vagas, já aconteceu isso com você? Olha um estacionamento, não, vou estacionar no outro, não, vou estacionar mais pra frente, vou colocar na outra vaga, e vai escolhendo as vagas assim, sendo que se tivesse apenas uma vaga, você daria um jeito de colocar naquela vaga, mesmo que fosse longe. É exatamente o que acontece no cérebro de seu, que tem muitas possibilidades, muita habilidade, muito conhecimento. Você fala o seguinte: aí, foi bravo, hein, Felipe? Pera aí, gente, a gente só vai achar um lugar aqui. Destrava o meu vidro aqui, por favor. Tô andando com os amigos aqui no carro. O problema é só andar homem aqui no carro, é um... Eu acho que tinha que mostrar o Felipe. Deixa eu mostrar aqui meu amigo Felipe, pera aí. Nosso motorista aqui, ó. Bom dia. Tá rindo por quê, amigo? Bom dia, turma. E aí? Como é que vocês estão? Tá Qual é o desafio novo do dia? O que vocês acham que um cara que fica rindo do nada fez? O que vocês acham que um cara rindo do nada fez? E abriu o vidro. Fala pra mim, o que você acha? O que você acha que o amigo começa a rir? Ó, galera já se ligou já.
Qual que é o teu arroba, Felipe? Qual que é o arroba do Felipe? Pô, você manda uma mensagem lá pro brabo. Felipe o quê? Oliveira? Oliveira Felipe 1. Tava até te falando aqui sobre o excesso de possibilidade. A galera tá falando, nem vou falar nada pra se sentir daqui. Seguinte, e o que fazer quando tem excesso de possibilidade? Primeiro você precisa tomar consciência. Seguinte, o cérebro sempre fala, fala algo, é melhor não tomar decisão do que tomar. A galera tá te sacaneando aqui. Os comentários são os melhores. Ei, não, amigo que é amigo não abre o vidro. Já vê que os caras falam, eles são amigos. Não, amigo deixa o vidro travado. Seguinte, como que eu tomo a melhor decisão? Testando. Qual que é o grande problema? Você precisa testar. O perfeccionismo, o não merecimento te leva a várias não tomadas de decisões quando você tem muitas possibilidades. Quando você tem uma possibilidade, você vai lá e toma essa decisão e faz um teste. E aí faz um teste e aí você vai ver o que vai acontecer. Não, deu resultado? Não deu? Vamos aperfeiçoar? E aí você começa fazendo. Então isso que o Nésio falou é muito importante. Muito importante. Por quê? Você precisa colocar em prática tudo aquilo que você aprende. Até para fazer sentido se aquilo que você aprendeu deu certo ou não. Show, para a nossa leitura de hoje, abre aí a tua Bíblia. Pega aí a tua Bíblia. Pega aí. Aqui. João capítulo 1. Coloca aí, João capítulo 1. Coloca aí, João capítulo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, do verbo, que verbo significa ação, Deus fez todas as coisas, e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Esses dias quem estava lá no 622, lá no Instagram, viu exatamente o que a gente estava falando sobre Provérbios. Quer ver? Deixa eu abrir aqui Provérbios para estar paralelo com você, para você entender algo que eu estou explicando. Lá no livro de Provérbios, Provérbios 8. Não. Aqui ó, Provérbios 8. Ele falava o seguinte: aqui ó, Provérbios 8, capítulo 22, diz o seguinte: o Senhor me criou como o princípio de seu caminho antes das suas obras mais antigas. Aqui ela está falando sobre a sabedoria, capítulo 8 de Provérbios, sobre a sabedoria. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Quando volta para João, fala o seguinte: no começo, e algumas traduções falam no princípio, aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, por meio do verbo, Deus fez todas as coisas, e nada do que existia foi feito sem ele. Vamos voltar lá em Provérbios para entender? Aqui ó, ele ainda não havia feito a terra, no versículo 26, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. 27, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes. Está falando sobre a criação, aquilo que estava lá no Éden, em Gênesis. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê exatamente isso aqui. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces na terra, eu estava ao seu lado. Quem? A sabedoria estava ao lado de Deus. E presta atenção isso que fala lá em Provérbios 8. E era o seu arquiteto.
dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Alguém falou, o livro de João coloca o Filho como se fosse o próprio Criador. Na verdade, quando você começa a olhar em Gênesis, ele fala o seguinte: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele coloca no plural. Está falando sobre a Trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A pericorésia, que era o relacionamento que tinha entre os três na eternidade, é que exatamente mostra e coloca Deus Filho como o Criador de todas as coisas também. Olha só no versículo 30 de Provérbios 8. Eu estava ao seu lado e eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam o meu caminho. Bora lá. João capítulo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus por meio da palavra. Deus fez todas as coisas e nada do que existia foi feito sem ela. Através do verbo, trouxe luz para todas as pessoas. Aqui ele está usando dois termos do presente e daquilo que ia vir a acontecer. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. O que significa luz? Toda vez que você olhar a palavra luz, significa... Toda vez que você ouvir ler a palavra luz, significa clareza, entendimento. Alguém já pegou o código? Quando você começa a ler Provérbios, você começa a entender quem realmente é a falando o seguinte: a sabedoria é como árvore da vida. E aí você começa a entender realmente quem é a própria sabedoria que estava com Deus em todos os momentos. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. João ele foi um enviado para levar uma mensagem antes, para preparar um caminho. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus ele veio se apresentar a um povo, uma promessa. E nessa promessa, ele veio exatamente fazer o seguinte: mostrar que existe uma nova oportunidade. Nem todos aqueles que foram enviados para ouvir a palavra dele receberam ele como caminho, verdade e vida. Mas existe um povo que acredita nele e eles receberam o direito de se tornarem filhos, quer dizer, eles foram enxertados. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é enxertado na árvore da vida, ele é colocado, ele se alimenta da árvore da vida. Não existia uma promessa para esse povo, mas quando houve essa oportunidade de Jesus, nós somos enxertados recebendo essa promessa aqui. Porém, alguns creram nele e receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Nossa, João capítulo 1 é um capítulo para você degustar ele inteirinho, versículo por versículo. Mas para isso precisa ter um entendimento de algumas coisas muito mais profundas, para você começar a juntar. E é maravilhoso essa carta. Você começa a ler essa carta de convite para você aceitar Jesus. Você fica apaixonado por tudo que ele falou e fez. Presta atenção, a palavra, que é o verbo, a ação, se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. Quem que é a palavra? Você que está chegando agora e não sabe, Jesus é a própria palavra. Ele que era verbo e se fez carne. E fala que ele morou entre nós, cheio de amor e verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele quem eu disse, ele vem depois de mim,
mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com a riqueza do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Existe um caminho até o Pai, e esse caminho acontece através do quê? Através de Jesus. Ele fala o seguinte: eu sou o caminho até o Pai. Eu sou a porta que dá acesso ao Pai. Só que para você começar a entender verdadeiramente quem é Jesus, você precisa de uma revelação. E aí entra a figura do Espírito Santo, que ele te traz clareza, luz e revelação da palavra. E através da palavra você consegue conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, começa a viver aquilo que ele veio plantar, ele é o caminho de acesso ao Pai. Então existe essa escada onde você precisa primeiro buscar aquele que ele já falou o seguinte para os discípulos: eu preciso ir. Quando estava perto da crucificação, ele falou para os discípulos algo muito importante que você precisa entender: eu preciso ir e eu vou deixar alguém que vai te consolar, te orientar e te guiar. Eu vou deixar alguém que vai estar com você em todos os tempos, até o fim deles, que é o meu Espírito. Então Jesus, ele faz o seguinte: ele te dá um acesso, uma oportunidade de acessar o Espírito de Deus, o entendimento, a clareza. E quando você começa a entender sobre a clareza, ter o entendimento, você começa a entender realmente quem é Jesus. Só aceita Jesus quem tem o discernimento do Espírito. Quando você começa a ter o discernimento do Espírito, você começa a conhecer quem é Jesus. Quando você conhece quem é Jesus, existe o caminho até o Pai. Nossa, isso é lindíssimo se você começar a entender isso. Então foi colocado alguém para preparar o caminho de Jesus. Quem foi que preparou o caminho de Jesus? João Batista, que era seu primo. Ele era primo de Jesus. E eles foram gerados mais ou menos na mesma época. Conta-se o texto que as mães se encontravam e eles se remexiam no ventre das mães. Então João nasceu e foi pregar no deserto. Pregando o quê? A vinda. Arrependimento e a vinda de alguém muito maior. Ele estava anunciando as boas novas da vinda de Jesus. Olha só a mensagem de João Batista, João capítulo 1. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Afirmou João claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. João criava um grande movimento no deserto. Aí eles disseram a João: diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: prepare um caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que você batiza? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vocês, estava falando para aquele povo, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, não tem relacionamento, não tem intimidade. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, do lado leste do Rio Jordão, onde Jesus estava batizando. Versículo 29, quem está chegando agora, a gente está lendo João capítulo 1, versículo 29 agora. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia.
Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. E João continuou: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: você vai ver o Espírito descer e pairar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é Filho de Deus. Vem cá, vamos continuar lendo. Versículo 35. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam e perguntou: o que vocês estão procurando? Eles responderam: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi significa mestre. Venha ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus, e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus, e Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas de agora em diante seu nome será Cefás. Cefás é o mesmo que Pedro, que significa pedra. Versículo 43. E aí continua aqui, Jesus chamando mais 2 discípulos. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. E antes de ir, foi procurar Filipe e disse: venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele que, a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. E Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Esse texto é lindíssimo, lindíssimo. Você deveria ficar degustando nele dia e de noite, versículo a versículo. Eu queria ter tempo suficiente para entrar aqui. Eu vi que tem alguns entendidos da Bíblia escrevendo aqui os comentários. Eu queria poder entrar versículo a versículo para a gente degustar isso juntos. Mas o texto por si só ele já é autoexplicativo, ele já mostra tudo ali. É só você ter discernimento, pedir ao Espírito te dar discernimento, entender o contexto e tirar os aprendizados. Achamos, olha que o Filipe fala para Natanael: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Mas daí Natanael se questiona, pergunta: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele fala: venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Presta atenção, Jesus já te conhece muito antes de você ter um relacionamento com ele. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. E Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Uau! Ei, presta atenção. Esse texto de João, eu não preciso te explicar sobre. É só você ter intimidade com ele e
degustar todo o texto. Eu te convido a fazer isso. A você pegar o livro, capítulo 1 de João, você lê ele em 5 minutos. Leva um pouquinho a mais, dobre o tempo, leve 10 minutos para ler. Mas lê assim, um versículo. Não lê o texto corrido, lê um versículo. Outro. Se for preciso, vá buscando referências em outros textos, outros versículos. Porque nesse texto você começa a ter muita clareza de tudo que lhe acontece. É brabíssimo. Quando você começa a ter essa clareza, entendimento, você começa a acessar um novo nível de vida, de fazer de pensamento, que entra exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falava. Ei, bora viver uma nova maneira de pensar? Bora mudar e renovar a mentalidade? Faz o seguinte aí, pega João capítulo 1, você não vai voltar pra cama, daqui a pouco tem 6h22 lá no Instagram, vou ver se eu consigo fazer aqui da rua, da estrada também, tá oscilando um pouco o sinal, mas tá tudo certo, a gente vai, conforme vai dando certo. Você vai ler capítulo 1 de João, versículo a versículo, Antes de começar a leitura, vá para o teu quarto, dobre o teu joelho e peça para o Senhor te dar discernimento, entendimento. Conforme Ele for te dando entendimento, discernimento, você começa a ler. Lendo, e Ele vai começar a te revelar muita coisa. Vamos fazer um boot? Antes de você ir para a leitura? Faz o seguinte, tira os dedinhos do teclado. Perdoa, hoje a gente tá indo. Estamos indo esquiar. Passar um tempo entre os brothers aqui. Só os brothers. Tira os dedinhos do teclado. Vamos pro boot agora. A Natália colocou aqui, ó, 459 proporciona a cura da religiosidade. Às vezes é meio desafiador isso, hein? Meio desafiador isso. Mas o Senhor vai dando clareza, entendimento. Bora então, vamos pro boot, respira fundo aí. Só você não fecha os olhos, amigo. Meu motorista quer fazer o boot aqui também. Faz com os olhinhos abertos aí. Respira fundo mais uma vez. Agora na terceira vez você fecha os olhos. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como são bons os direcionamentos, os conselhos. Como é bom ter uma intimidade com o Senhor. Todos os dias nós recebemos uma nova oportunidade. Oportunidade essa de cumprir a Tua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Obrigado, pois hoje o Senhor nos ensina a governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Nós somos gratos porque nós não recebemos a promessa, mas nós somos enxertados e recebemos uma nova oportunidade de sermos filhos, sermos chamados filhos. Obrigado porque todos os dias nós nos conectamos à árvore da vida e ela nos alimenta. Alimenta com tudo aquilo que é preciso, mas principalmente uma comunicação de fé, de amor e de esperança. Eis-nos aqui nesse fim de semana memorável, onde nós trazemos à memória todo o sacrifício, tudo aquilo que o Senhor fez para nos dar a vida eterna. Tudo aquilo que o Senhor fez
para livrar os nossos pecados. Nós entendemos que Jesus não veio trazer uma educação, mas Ele veio trazer uma transformação. E é isso que nós buscamos todos os dias, sermos transformados na mente e no espírito. Que a cada dia mais nós possamos ter fome e sede da Tua Palavra. Começa a ver você agora, que participa desse momento do 459, tendo fome e sede da Palavra de Deus. Você não consegue entender, mas todas as horas te dá vontade de ler, ouvir, começar a ter entendimento da Palavra dEle, aquele que te guia, aquele que te orienta. Começa a ver você agora, não pode ficar parado, você já quer ler um livro, a Bíblia, ver um vídeo, algo que te dê entendimento, te dê clareza, algo que faça crescer o seu repertório. Começa a ver você agora com fome e sede da Palavra. Começa a ver você agora se alimentando dessa palavra, se alimentando da justiça, e você crescendo de sabedoria todos os dias. Começa a ver você agora, depois de 2 anos, você não reconhece mais que as pessoas estão próximas a você. Começa a ver você agora crescendo em entendimento, discernimento. Começa a ver você agora ensinando outras pessoas. Esse é você nesse novo tempo. Crescendo em estatura e em sabedoria, todos espera ansiosamente, que é a sua manifestação e a minha manifestação. A natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E esse é o convite para você, nesse dia, nesse sábado, que você entenda realmente qual é o seu papel de dominante, governador e alguém que multiplica, para que você possa realmente assumir esse papel, gerando vida, e vida em abundância. Coloca um sorriso no seu rosto, esfrega as suas mãos. Fala assim, já é. Escreve aí, já é. Bora tocar o terror na terra nesse sábado, dia 30 de março. Todos os dias, fome e sede da palavra. Você que quer começar a ler a Bíblia, eu vou te aconselhar algumas coisas. Escreve aí, pega o papel e caneta e escreve aí. Primeiro, leia o livro de João. João vai te mostrar quem é Jesus. Depois você lê Salmos, vai te ensinar a orar. Você lê Provérbios, vai te acrescentar sabedoria. Você lê Mateus, é um outro evangelho, da mesma forma de Jesus, você tem outro entendimento. Pois leia Atos dos Apóstolos, para ver tudo que foi construído e continua sendo construído por mim e por você. Leia Gênesis, que você vai entender o princípio de tudo. Depois que você leu esses textos aí já era. Pode tocar o terror na terra, escolhe qualquer um. Deixa eu pegar aqui. Me passou o Instagram aqui dos cortes. Deixa eu olhar aqui. Bíblia de Jesus passou aqui, ó. Deixa eu ver o nome. Cortes que transformam. Aí, tá aqui, ó. Está começando o Instagram aqui de corte. Muito bom. Tamo junto, vai cuidar da sua vida, ó. Daqui a pouco, 6h22, coloca aí, 6h22. Lá no Instagram vai rolar a live de Provérbios. Alguém me perguntou, Thiago, pode fazer cortes contigo? Pode sim, amigo. E o Cef, pode sim. Tá aqui, ó, acabei de receber uma página que tem alguma já aqui, ó. Era a página de cortes. Tá bom? Só me manda no direct lá pra eu ajudar a movimentar isso. Te vejo daqui a pouco, 6h22, tá? Aqui no Instagram. Beijo grande, Deus abençoe. Bora tocar o terror na terra. Até amanhã, 4h59, hein? Valeu. Quem pediu para repetir os livros, vou repetir aqui, ó. João, anota isso daí, quem puder anotar aí. João, Salmos,
Provérbios, Mateus, Atos e Gênesis. João, Salmos, Provérbios, Mateus, Atos e Gênesis. Tá aqui, ó. Fabrícia colocou aqui, ó. Só inverteu a minha ordem de Gênesis e Atos, mas tá tudo certo. Aqui, ó. Tinarte colocou na sequência aí, ó. Tá? Só copiar. Vocês que vão começar a fazer os cortes, me manda lá no... Me manda lá no direct pra gente auxiliar. Bom? Tamo juntos até depois do fim. Vá cuidar da sua vida aí. Te vejo 6h22. Que é 22 minutos. Vai pegar água, papel, caneta, café e a gente cai pra dentro. Bora!